Súmula 458. 457. A súmula 458 pode cair? Pode. Conversão da OJ 405, que eu te falei aqui quando eu te expliquei embargão. OJ 405 da SDI 1. Como é que cabe embargão em rito sumaríssimo? Do mesmo jeito que cabe em outro rito. Não há diferença do cabimento do recurso de embargos do artigo 894, inciso 2º, em procedimento sumaríssimo. Só existe diferença se for recurso de revista. Recurso de revista, súmula 442, nova. Recurso de embargos, OJ 405, da SDI 1, atual súmula 458. Essas foram as novas súmulas. Além dessas novas súmulas, tem duas OJs transitórias. Aqui eu vou pedir só para vocês grifarem as OJs anteriores, tá? Que deram origem a essas OJs. Grifem também OJ 294 SDI 1. E do que fala isso? Fala da admissibilidade do embargos, da mesma coisa que falou a última súmula. Da admissibilidade do embargos, como é a admissibilidade do recurso de embargos, o embargão. A outra OJ transitória converte a súmula 295. E o que fala isso? A admissibilidade do recurso de embargos. Me deu medo. Duas OJs falando de recursos de embargos. Uma nova súmula falando de recursos de embargos. 295, é isso? OJ 295, anterior. Obviamente, por ter tido essa alteração sumular, eu vou só gritar para vocês agora as OJs que foram canceladas, que constam da tua CLT, mas que foram convertidas em súmula, só para grifar, ok? Anotem na sequência, depois vocês verifiquem. 4, 294, 295, 352, perdão, 353, 372, 373, 386, 357, perdão, 387, 390, 404, 406, 405, 414. Vou repetir. Essas OJs todas, embora canceladas, hoje elas são súmulas. Então, elas podem ser objeto, no mínimo, de questão. Vamos lá. 4, 294, 295, 353, 372, 373, 386, 387, 390, 404, 405, 406, 414. Isso foi o ano de 2014. Vamos agora para o ano de 2013. Vamos lá, meus amores. O que aconteceu no TST no ano de 2013? Em 12 de 12 de 2013, foram publicadas duas novas súmulas, a 446 e a 447. O que fala a 447? Adicional de periculosidade. Não tem direito à tripulação que fica a bordo enquanto a aeronave é abastecida. O que fala a súmula 446?
fala sobre intervalo intrajornada, do artigo 71, parágrafo 4º. Maquinista ferroviário tem direito, porque ele também tem que ter intervalo. E a ele se aplicam as regras do motorista. Pode até vir a ser fracionado. E qual é a regra do motorista? Tem que ter norma coletiva, não pode dar intervalo na primeira hora de trabalho, nem na última hora de trabalho. Em dezembro de 2013, em 12 de dezembro de 2013, portanto, perfeitamente cabível na tua prova, cujo edital é de 27 de fevereiro de 2014, também foram alteradas 2 outras súmulas. A primeira súmula alterada é sobre dano moral. A súmula 392, alteradíssima, para dizer que você tem dano moral decorrente da relação de emprego e decorrente de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. Antigamente, a súmula falava muito de relação de emprego. Essa nova súmula falou que, além do dano moral decorrente da relação de emprego, pode ser também o dano moral decorrente de acidente de trabalho. O Ministério Público do Trabalho publicou também o ranking das empresas com maior de incidência de dano moral. Vocês viram? Bancos. Disparados. A cada 3 denúncias do Ministério Público do Trabalho, uma é banco. É um índice horroroso isso, horroroso. Porque é praticamente 1/3 de todo o trabalho desse país. 1/3 de todo o trabalho desse país pratica assédio moral em bancos. Banco, né? Povo chique, ganha dinheiro, enfim. A outra súmula alterada é a súmula 288, do que ela fala de complementação dos proventos da aposentadoria. Na verdade, foi só o inciso 2º que mudou, né? Inserido, na verdade, foi inserido. O que diz o inciso 2º? Na hipótese de coexistência de 2 regulamentos de plano de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade previdenciária privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia das regras do outro. Então, existem 2 planos previdenciários, eu opto por um, eu estou renunciando ao outro, no mesmo empregador. Em fevereiro do ano passado, foi publicado, em 13 de fevereiro de 2013, foi publicado a OJ 421. O que diz essa OJ? Essa OJ fala sobre honorários advocatícios sucumbenciais nas ações decorrentes de dano. Gente, pode ser que eu me engane, mas num dos nossos simulados eu falei sobre honorários advocatícios sucumbenciais. Eu quero que vocês revejam isso. Pode ser que eu me engane, mas eu espero, como uma das 4 questões, honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. De relação de emprego, de relação de trabalho, de relação de emprego que veio da Justiça Comum. Vocês têm que fazer a combinação perfeita. A OJ 421 combina com CPC. Artigo 20. A súmula 329 combina com a súmula 219. Eu não posso citar só uma. Tem que ser as 2 sempre. 329 e 219. E essas combinam com a Lei 5584 de 70. E não tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais pela Instrução Normativa número... E tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais a 20% pela Instrução Normativa número 27 do TST e CPC 20, as outras relações de trabalho. Então, vocês têm que classificar em 3 níveis. Relação de trabalho que não é de emprego, 20% CPC, Instrução Normativa. Relação de emprego, até 15%, só para advogado de sindicato e desde que o cliente seja pobre. Ou recebe até 2 salários mínimos, ou juntou a declaração de pobreza. E um terceiro nível, relação de emprego com 20%. Por quê? Porque ela veio da Justiça Comum e ela é derivativa de dano, tá?
Ok. Passemos agora para ano de 2012. Vamos lá.